Introdução ao Evangelho de Marcos. Dentre os 4 evangelhos, Marcos é o relato mais conciso do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Embora o autor não se identifique pelo nome do livro, e o mesmo ocorre nos demais evangelhos, o testemunho primitivo e unânime da Igreja é que João Marcos foi quem o escreveu. Ele foi criado em Jerusalém e pertenceu à primeira geração de cristãos. Teve a oportunidade ímpar de colaborar no ministério de 3 apóstolos, Paulo, Barnabé e Pedro. Segundo Papias, cerca do ano 130 d.C., e outros pais eclesiásticos do século II, Marcos obteve o conteúdo do seu evangelho através da sua associação com Pedro. Escreveu em Roma e destinou aos crentes de Roma. Embora seja incerta a data específica da escrita do Evangelho, segundo Marcos, a maioria dos estudiosos o coloca nos fins da década do ano 50 depois de Cristo ou na década de 60. É possível que seja o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Na década 60 a 70 depois de Cristo, os cristãos de Roma eram tratados cruelmente pelo povo e muitos foram torturados e mortos pelo imperador romano, Nero. Segundo a tradição, entre os mártires cristãos de Roma, nessa década, estão os apóstolos Pedro e Paulo. Como um dos líderes eclesiásticos em Roma, João Marcos foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever este evangelho, como uma antevisão profética desse período de perseguição ou como uma resposta pastoral à perseguição. Sua intenção era fortalecer os alicerces da fé dos cristãos romanos e, se necessário fosse, inspirá-los a sofrer fielmente em prol do Evangelho, oferecendo-lhes como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, seu Senhor. Numa narrativa de cenas rápidas, Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus e o Messias, o servo sofredor. O momento culminante do livro é o episódio de Cesareia de Filipo, seguido da Transfiguração, entre o capítulo 8, versículo 27, e o capítulo 9, versículo 10, onde tanto a identidade de Jesus quanto a sua dolorosa missão plenamente reveladas aos seus 12 discípulos. A primeira metade de Marcos focaliza em primeiro plano os estupendos milagres de Jesus e a sua autoridade sobre doenças e demônios, como sinais de que o reino de Deus está próximo. Em Cesareia de Filipo, no entanto, Jesus declara abertamente aos seus discípulos que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Capítulo 8, versículo 31. Há numerosas referências em todo o livro de Marcos ao sofrimento como preço do discipulado. Apesar disso, a vindicação da parte de Deus vem após o sofrimento, por amor à justiça, conforme demonstrou a ressurreição de Jesus. 4 características distinguem o Evangelho segundo Marcos. Primeira, sendo um evangelho de ação, ele enfatiza mais aquilo que Jesus fez do que as suas palavras. É por isso que Marcos registra 18 milagres de Jesus, mas somente 4 das suas parábolas. Segunda característica, como um evangelho aos romanos, ele explica os costumes judaicos, omite todas as genealogias judaicas, a narrativa do nascimento de Jesus, traduz as palavras aramaicas e emprega termos latinos. Terceira, Marcos inicia o seu evangelho de modo repentino e descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e rápido, introduzindo os episódios mediante o advérbio grego que corresponde a imediatamente,
no original 42 vezes. E quarto, como um evangelho vigoroso, Marcos descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e vívido, com a perícia pitoresca de um gênio literário.